Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. A Terra está doente e começamos a tomar consciência disso. Os líderes políticos fazem desta questão uma prioridade e tentam estabelecer uma frente comum de ação. O que sabemos exatamente sobre o processo que desencadeia o aquecimento global? As alterações climáticas são causadas pelo nível de vários gases na atmosfera, entre eles dióxido de carbono e vapor de água. Eles aprisionam o calor da atmosfera. Aquilo que estou a tentar fazer é criar essa atmosfera nestas duas garrafas. Estas garrafas representam dois planetas diferentes. A garrafa 1 tem uma concentração elevada de CO2 na atmosfera. A garrafa 2 representa a atmosfera normal, como temos aqui na Terra. Aquilo que vou fazer é injetar CO2. O dióxido de carbono é muito fácil de fazer. Basta juntar vinagre normal, que é o que eu tenho aqui, com fermento em pó. O que acontece é uma reação química que liberta dióxido de carbono. Aquilo que estou a fazer é encurralar o gás e colocá-lo nesta garrafa. Começa a borbulhar e esta é uma garrafa com alta concentração de dióxido de carbono. Quando falamos de alterações climáticas, falamos da energia que vem do Sol e que aquece este gás. Quero fazê-lo de forma controlada com estes dois candeeiros que representam o Sol. Espero que as garrafas estejam à mesma temperatura, mas se as coloco perto dos candeeiros, o dióxido de carbono que acrescentei a esta garrafa vai aumentar muito mais a temperatura do que na outra. A prova é irrefutável. Alguns minutos são suficientes para estabelecer uma diferença de temperatura que atinge 3 graus e é assim, em traços gerais, que o nosso clima aquece. Guildford, a oeste de Londres. As cores vivas do relógio solar brilham debaixo de um sol escaldante. É uma situação inesperada em novembro nesta região de Inglaterra. Maggie Aldrin Pocock dedica-se à astrofísica. Muito do seu tempo livre é passado a sensibilizar as gerações jovens para o fenómeno das alterações climáticas. As alterações climáticas não são novidade. A Terra não é um corpo estático. O clima e as temperaturas foram variando ao longo dos anos. Se voltarmos 20 mil anos atrás, podemos ver pontos altos e baixos. O problema agora é que o clima parece estar a mudar em resposta ao dióxido de carbono e outros gases de efeito de estufa que lançamos para a atmosfera. Quando isso acontece, a temperatura aumenta. Continua a haver flutuações nas temperaturas, mas a tendência geral é para subir, o que pode ser perigoso. A Terra viveu uma sucessão de paleoclimas que criaram uma alternância entre eras glaciares e de aquecimento drástico. Supõe-se que por causa das variações da sua órbita à volta do Sol. Uma vez estabilizadas, o clima tornou-se relativamente temperado. A civilização industrial alterou tudo, medir as alterações é hoje indispensável. Na Terra podemos fazer medições com sensores em diferentes pontos, mas o espaço dá-nos uma visão global. Vemos o planeta como um todo e podemos fazer medições de longo prazo e durante um longo período de tempo. É o tipo de coisas de que precisamos para compreender as alterações climáticas. Precisamos de olhar para as tendências e fazê-lo a partir do espaço é a forma ideal. Na Cité des Sciences, em Paris, uma exposição mostra a importância do espaço como plataforma do estudo da Terra. Volker Liebig é um visitante atento. Ele dirige os programas de observação da Terra da Agência Espacial Europeia, ESA. As missões de observação da Terra ajudam-nos a saber o que está em jogo para darmos informações aos que tomam as decisões sobre qual é a tendência e depois podemos ajudá-los a implementar medidas. Em 2002, a ESA colocou em órbita a 800 km de altitude o MVSat, o maior satélite de observação do mundo. 5 toneladas de massa na descolagem, incluindo 10 instrumentos de observação. A recolha diária de dados de vários setores do nosso ambiente e atmosfera é impressionante, mas não é tudo.
Estamos a preparar uma linha de satélites científicos para compreendermos melhor o que está a acontecer, seguindo um padrão que dará acesso a todos os cientistas do mundo a uma base de dados absolutamente necessária para vermos em que direção vai o nosso planeta. Para apoiar o arsenal de meios espaciais de observação do planeta e dar aos decisores políticos toda a informação necessária, a União Europeia e a ESA montaram o programa GMES da Vigilância Global do Ambiente e da Segurança. É composto por 7 satélites que vão orbitar em volta da Terra e observá-la nas diferentes áreas dos espectros, olhando os oceanos, a superfície terrestre, as temperaturas, observando a atmosfera. Todo o sistema terrestre vai ser coberto por estes instrumentos. Neste contexto de observação multidisciplinar da Terra, a ESA lançou em 2009 missões como a GOCHE, que estuda o campo de gravidade terrestre, ou a SMOSE, para estudar a salinidade dos oceanos e a umidade dos solos. A 25 de fevereiro esperamos lançar o Cryosat, uma missão ao gelo. O que sabemos neste momento pelos satélites é a extensão do gelo nos polos. O que não sabemos é a espessura exata e o desenvolvimento dessa espessura do gelo do mar nos polos. O Cryosat vai permitir aos cientistas criarem modelos informáticos sobre a aceleração do degelo que, se por um lado abre novas rotas marítimas comerciais, por outro desequilibra as correntes marítimas que regulam a temperatura do globo. As ferramentas de medição e vigilância existem, falta tomar verdadeiras decisões que produzam efeitos. É isso que está em jogo em conferências sobre o clima, como a de Copenhaga. Temos que tomar decisões agora para que, em 2050, os gases com efeito de estufa tenham sido reduzidos em 50%. De outra forma, não conseguiremos manter-nos dentro dos 2 graus de aquecimento global, que é a temperatura máxima que os cientistas dizem ser aceitável subir. Estou otimista porque se conseguirmos unir as pessoas podemos fazer a diferença, mas os resultados têm que ir além das palavras. Falar é importante, mas se não conduzir a nada é uma perda de tempo. Precisamos de ação depois. As conversações definem a forma de agir, depois temos que seguir e marcar a diferença. A tomada de consciência sobre o aquecimento global é o primeiro passo. Depois é necessário assumir uma mudança radical de atitude global porque o tempo é curto.